do meu conceito aqui das perguntas e tal, né? E agora ele já está chegando por aqui, nesta manhã de sábado, que está escandalosamente bonita. Ou agora está com algumas nuvens. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, e tu? Estamos aí na batalha, estamos na luta. Doutor Maia, uma semana que pareceu um mês, né? Uma semana muito, muito cheia de emoções, assim, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, quer dizer, o mundo em convulsões, né? Tudo bem? O que o senhor tem para nos dizer dessa semana? Não, é um fervilhar de posições, assim, que são, na realidade, antagônicas, né? Que mostra essa duplicidade que nos habita, né? Uhum. É interessante isso, porque agora tu apresentou o Peninha, né? Isso. Que, de certa forma, ele define bem o lado, vamos dizer assim, negro da nossa personalidade do mundo, né? Ele é um historiador e mostra o tempo todo esses conflitos internos que habitam, desde que a gente conhece a história da humanidade, nós vivemos esses confrontos de posições, né? Com radicalizações de todos os lados, indicando que realmente nós vivemos dentro de duas posições internas que nós teríamos que organizá-las pessoalmente em relação ao mundo, porque isso está sendo mostrado o tempo todo, que nós vivemos num conflito externo constante e, portanto, um conflito interno também constante de nós mesmos, né? E eu, então, vejo sempre essa dualidade que nos habita, né? O lado cruel, o lado ambicioso, o lado narcisista, o lado poderoso que quer manipular o outro, o lado sádico, o lado que se submete ao sadismo, que é o masoquismo. Então, eu sempre vejo isso como uma posição interna que se externa à medida que eu ganho poder, né? E aí nós passamos o tempo todo brigando numa linha onde a ética e a moral entram em constante conflito, dependendo da situação que nos habita, né, naquele momento. Uhum. E quem são os poderosos que naquele momento dominam a situação, né? E têm mais capacidade de serem cruéis uns com os outros, né? Então, nesse ponto, eu sempre trago para o nosso íntimo que nós temos uma duplicidade muito séria que tem que ser resolvida por cada um de nós dentro de nós mesmos, né? Mas como a gente vive uma sociedade que isso acontece o tempo todo, realmente é muito difícil eu não ter uma posição mais radical ou menos radical em relação ao que acontece. Porque o nosso ideal é sermos éticos e morais e empáticos e solidários ao outro, né? Quem tem poder realmente sempre parece que nos decepciona. Então, a gente acaba pensando que... porque toda a vida a gente tem aquela pretensão, assim, meio infantil, de, nós queremos ser um mundo melhor, tem que ter um mundo melhor e tal, mas a gente fica pensando em teorias de política, teorias de qualquer faceta, mas muito pouco se fala, então agora nós vamos trabalhar o ser humano. Exatamente. Que seria a primeira coisa a ser trabalhada. Exatamente, porque é no ser humano que, vamos dizer, ele mostra as duas posições, né? Uma posição, às vezes, assim, quase ininteligível, vamos dizer assim, quase mística, de doação plena, de tirar tudo de si para dar para o outro, não querendo nada em troca. É comum se ver isso em determinadas situações, e outros que são absolutamente sádicos, cruéis, absolutamente donos do poder, querendo que o outro se submeta,
e tendo certeza que esse é o caminho melhor para todos. E aí, então, nós estamos o tempo todo vivendo duplicidades constantes e, como tu disse bem, sempre querendo um ideal perfeito, mas é interessante, né, que quando eu ganho um poder e tenho esse ideal perfeito, parece que aquilo que a gente falou na outra vez, né, que é uma piada, mas ao mesmo tempo eu acho que foi verdade, do tempo do Brizola, né? Que ele mandou um assessor dele que ele considerava incorruptível para uma determinada posição, e ele dizia, me tira daqui, Brizola, me tira daqui. E o Brizola, não, tu é o cara, tu é o meu cara, tu é o cara, tu tem que ficar aí para segurar isso. E aí daqui a pouco ele diz, me tira hoje ou logo porque estão chegando no meu preço. Quer dizer, parece assim que eu, na minha visão de mim, eu não tenho preço. Eu pode me oferecer o que for e eu vou manter a minha ética, a minha moral à perfeição. E o que se nota no real e na linha prática é que há mudanças e vivências duplas que vão evoluindo dentro daquelas pessoas à medida que o poder e a possibilidade de não ser, vamos dizer, encontrado ou ser culpado, como se eu estivesse, então, livre de qualquer tipo de punição ou culpa pelo que eu fiz. Sim. É uma contradição interna permanente que vai muito mais na qualidade do outro que está de fora fazer ser mais sedutor ou não, né? Quer dizer... Essa é uma explicação, vamos dizer, a mais equilibrada dentro das posições duplas que nos habitam, né? Quando eu levanto aquela posição que a gente já falou, que o superego da criança, ele é onipotente, então por isso narcisista, é ciumento, invejoso, cruel, odioso, ambicioso, mas esse superego básico é para poder sobreviver na existência que eu comecei. Eu não tenho ética nem moral porque a civilização não me alcançou nesse nível. Até os 3 anos de idade, eu não tenho uma estrutura ética. Eu não vou nascer geneticamente com um superego realmente, vamos dizer assim, civilizado. Eu não tenho esse norte interno. Eu vou ganhar isso na formação minha da família. Eles vão me educar e vão dizer o que é certo e o que é errado. Mas essa estrutura de certo e errado está em cima de uma outra que é extremamente poderosa e que, se ganha poder ou capacidade de ser ativada por visões não culposas, ou que eu não vou ter culpa, ou não vou poder ser pego, ou não vou poder entender o que seria uma corrupção ou coisa assim, parece que, dependendo do poder que me atinge e a ambição que eu tenho, a coisa deslancha. Eu me lembrei agora que um evento que é um paciente que está fazendo medicina, e ele é muito estudioso, e tem um político de nível menor que também está fazendo o mesmo nível que ele, e diz assim, olha, faz todos os trabalhos para mim, porque eu preciso ser médico, eu preciso do título, olha a posição, porque eu quero depois, com o título, eu não quero saber de medicina, eu preciso do título. Isso o surpreendeu muito. Por que tu precisa do título? Tu sabe que eu sou político e eu quero ser, quando for médico, diretor de um grande complexo médico daqui. Olha só. Então tu vê que a ambição vem assim de buscar o poder do jeito que der. E aí o meu paciente fica assim meio, puxa vida, né? Colega, mas está com uma ambição no poder lá na frente. Então, tudo que ele quer é uma passagem rápida para ganhar essa base de poder para chegar lá. Então, cada um de nós tem um objetivo de poder
dependendo da educação que eu tenho e da capacidade ética e moral, de medir e trabalhar pelo outro ou pela companhia do outro, pela sociedade com os outros, no bom sentido e no lado mais utópico. Mas tem gente que, na realidade, não funciona assim, né? E o interessante, doutor Maia, é que com essas análises que o senhor faz sempre com a gente aqui, até mesmo nos dias seguintes e depois, em outras circunstâncias, quando tu vai analisar determinadas coisas ou vai te surpreender, tá te surpreendendo com alguma coisa, e aí tu meio que sai um pouco do prumo e tá exagerando, acabam vindo palavras suas do tipo assim, né, isso é parte do ser humano. E aí algumas pessoas desenvolvem isso, algumas pessoas acabam vivendo especialmente para isso, né, e outras jamais vão fazer nenhuma dessas coisas. Então é o ser humano mesmo, e a gente tem que aprender a olhar por esse ângulo, porque senão tu bota todo mundo dentro da mesma caixinha e acaba ficando muito raivosa. E aí daqui a pouco tu tem eu contra eles, entendeu? O ódio ele assume uma forma, ele assume um nome, ele assume uma identidade. E aí meio que tu te perde na tua própria essência, né? Porque tu vê o ódio, a crueldade que habita quando, vamos dizer, porque o poder eu diria assim que o poder é uma espécie de metamorfose ou sublimação do desejo mais comum. Qual é o desejo mais comum? É o desejo erótico, sexual, o prazer, as vivências de comida, as vivências de sexo, as vivências prazerosas de ter dinheiro e poder, vamos dizer, viajar e ter prazeres de várias ordens. Esses são prazeres pessoais que eu ganho dentro de uma sociedade organizada que me dá condições para isso. Agora, os prazeres que passam a ser, vamos dizer assim, sublimados negativamente, ou prazeres narcísicos, estão ligados à dominação. Eu tendo mais poder, eu posso ter coisas que seriam inatingíveis dentro do prazer comum, que é prazeroso para a maioria, porque a maioria das pessoas vive dentro de zonas prazerosas que são suficientes para aquela vivência. Claro que todas as problemáticas negativas ligadas a dificuldades pessoais, enfim, todos esses lados negativos da vida que levam ao suicídio, a todos os tipos de doença mental, doenças físicas ligadas à mente, são problemáticas internas minhas, onde eu luto com essa duplicidade dentro de mim. Agora, aqueles que elevam o poder, ou melhor, elevam o desejo a esses níveis de dominação ligado ao sadismo e masoquismo, aí a gente pode entender vivências onde o outro não vale nada, o outro é um meio de chegar aonde eu quero. Então a gente entende toda a crueldade existente em todos os níveis, que vai a morte e a agressão e a impunidade conseguida a qualquer preço. Então eu teria que me dar conta que esse prazer de dominação, ele é uma sublimação do prazer comum. Mas é uma sublimação, a gente sempre pensa assim que é uma coisa bonita, ideal. Mas a sublimação do negativo, do odioso, da crueldade, ela é tão, vamos dizer assim, tão prazerosa como o prazer normal e comum naqueles que dominam ou têm o poder. Se eu entendo isso, eu consigo, vamos dizer, raciocinar como tu está colocando. Que é uma duplicidade dentro de nós e que não é por acaso que as religiões colocam Deus e o demônio. Eles estão fora e ao mesmo tempo dentro, né? Pior. Agora uma amiga diz aqui assim, ó, ela fala que ela tem um filho que ele é muito bom, ordeiro, faz tudo que seria correto, e foi criado junto com o outro filho que é da pá virada.
Ele não respeita ninguém, não respeita os pais, não respeita professores, não respeita amigos, não respeita vizinhos. Mas ele não chega a ser agressivo. Ele é cruelmente irônico. E pega qualquer problema que a pessoa tem, qualquer que seja, pode ser até mesmo um grande nariz ou uma orelha de abano, para, no meio da conversa, colocar aquilo e ficar observando o constrangimento da pessoa. Já conversei com ele sobre isso e ele disse que faz isso porque isso lhe deixa... Não, faz isso porque isso ele acha engraçado. As pessoas são todas metidinhas, quando tu fala de um defeito delas, elas se anulam. E eu não sei o que fazer com ele para que ele pare. Pois é, aí que entra uma coisa que é um exemplo bem nítido pessoal. Quer dizer, eu descobri uma expertise de ganhar poder sobre o outro através de uma crítica, vamos dizer assim, irônica, eu diria de médio poder agressivo, mas que ele descobriu o constrangimento de eu poder tocar num ponto negativo do outro e aí ter uma dominação que me dá prazer. Então, é realmente dentro da evolução de cada um de nós, uma relação, por exemplo, em que eu tenho 2 anos e nasce um irmão, tem 2 caminhos possíveis. Eu posso ser o pai ou uma mãe do meu irmão, ou posso ser um invejoso do que o meu irmão pequeno ganha e que eu deixei de ganhar, e que eu preciso abrir campos de expertise para ganhar o poder que eu tinha e que foi perdido. Então tu vê que as aberturas de possibilidade ligadas à inteligência esperta que pode despertar em mim, eu vou abrir campos novos de dominação e daqui a pouco abro um caminho que é, de certa forma, intuitivo, em que eu me sinto narcisicamente bem de poder constranger alguém. Eu não faço, eu posso até me defender, eu não faço por mal. Olha, mãe, eu fiz isso porque me dá gosto ver assim como a pessoa perde a estrutura de segurança quando eu indico alguma coisa que está errada ou que ela não tem segurança para se defender. Então tu vê que aí tem uma linha que é o chamado prazer sádico de dominação e de expertise, de eu manipular o outro de uma forma ali pessoal, porque eu estou começando a minha vida. Mas isso pode ser um caminho também positivo, de eu daqui a pouco ter uma empresa, ser capaz de manipular essa empresa e manipular aqueles que seriam os meus assessores ou meus colaboradores de uma forma que eu os embreto num caminho de produzir para mim de uma forma em que, ao elogiá-los, mas eles sabendo que eu posso daqui a pouco manipulá-los, eu ganho cada vez mais poder. Uhum. Então tu vê que é muito sofisticado isso. Tem um lado negativo e pode ter um lado muito positivo de crescimento pessoal, mas com risco de eu ser um dominante, né? De eu ser um esperto Sim. maior. Mas sempre é singular, quer dizer, as pessoas não são moldadas por alguma coisa. A singularidade de cada um é que vai fazer com que essa possibilidade seja maior ou menor. Exatamente, a singularidade, tu usou a palavra certa. Dentro da a gente chama até, quando acontecem coisas absolutamente fora de qualquer propósito, eu chamo de acontecimento de singularidade, quer dizer, algo inédito, fora de qualquer possibilidade de ser intuída, acontece e é surpreendente. Então, cada um de nós, no nosso desenvolvimento, dentro dessas vivências de singularidade, vão abrir caminhos pessoais ou problemáticos para mim, ou de abertura de capacidades de dominação do mundo e do outro, que me levam a um poder maior ou a poderes cada vez mais em crescimento e desenvolvimento dentro de uma sociedade que é aberta a todas essas possibilidades. Certo. Uma amiga pergunta aqui, foi a ânsia do poder
que fez com que Bolsonaro fizesse tantas barbaridades, né? Ela usa aqui um palavrão, cagadas, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Que deixou ele cego, como se fosse o todo-poderoso. Ele se sentiu, se bem que ele sempre foi assim, né? Porque no tempo do quartel ele tentou envenenar o Gandu lá, que seria o que abastecia uma parte do Rio de Janeiro, né? Ele tinha um viés assim meio terrorista, né? Meio diferente. Em todos esses que ganham mais poder ou têm essa capacidade maior de desenvolvimento, vamos dizer, do poder em si, eles realmente têm essa capacidade de expertise ou colocações, vamos dizer assim, hipoteticamente inteligentes naquele momento para ganhar poder e ter capacidade de manipular o outro. O próprio Trump, né, a gente vê que ele sempre foi um sujeito que teve, nesse nível assim, sempre facilidades grandes que veio já do pai, né, que era muito rico e capaz, quer dizer, ele foi um sujeito criado para buscar o poder econômico. E nessa direção ele vai longe. Agora a gente fica perguntando por que um poderoso como o Elon Musk briga com ele. Quer dizer, divergências de linhas de controle e de poder que entre eles mesmos a ambição e a cobiça têm níveis, vamos dizer assim, de controle absoluto. Por isso que é comum, assim, ditadores começarem a ficar... Até agora parece que foi lançado no MOB, eu não tenho o MOB, eu não sei se tu tem, Não. que é o Mussolini. A ascensão e a queda de Mussolini, quer dizer, também vai nos dar uma visão, assim, muito interessante. Parece que é um episódio por semana que eu vi na última vez, que mostra esse crescimento de um poder aí, o poder fascista, né? Que depois se uniu à Alemanha e ao Japão, enfim, que mostra esse desenvolvimento crescente de cada vez maior poder e dominação que vem de posições assim, que se criam singularidades em que tu é o tal naquele momento, né? Agora, interessante que se tu pegar sem fazer nem leitura e nem estudar ou fazer uma pesquisa muito séria, mas só olhando assim por cima das histórias de grandes ditadores, de grandes reis e tal, a pessoa vai num crescendo, né? Ela vai num crescendo, assim, algumas já começam meio doidadas, mas alguns vão até o limite, assim, quando eles já não se importam com mais nada. Eles mandam cortar a cabeça, eles mandam matar, eles mandam... É como se a pessoa fosse perdendo a condição de olhar para o outro. Parece que ele não vê mais o outro, ele só vê aquilo que eu quero. Não, o outro não existe. Agora a crise no Nepal, por exemplo, pelo que a gente soube, era uma corrupção fantástica, um abuso de poder fantástico da estrutura mais alta, e que daqui a pouco chega um limite em que há uma revolta popular, assim, com N mortes, mas que abre campo para uma mudança, né? Mas ela é sempre quase sangrenta e problemática, né? Até na França agora, né? Crises em função dos primeiro-ministros, incêndios, prisões, quer dizer, núcleos de revolta, porque passa certos limites em que o poder exagera demais. Então a repressão tem que ser violenta também, mas ela chega num ponto em que aí passa todos os limites e aí geralmente dá uma revolução, uma revolta, e as coisas mudam assim, né? Totalmente, mas não quer dizer que não volte a linhas poderosas ou de poder daqueles que ficam no poder. Ou que até não seja substituído por algo pior, né? Exatamente, né? Então, essa tesão do poder, ela é inata da própria nossa humanidade. Quer dizer, por isso que eu digo que para explicar psicologicamente, esse núcleo arcaico infantil, que é o superego infantil, ou a criança em nós, que é
a gente então brinca até, né? Como é bom ser criança, como é bom a gente viver as coisas boas da criança. Como a criança é jocosa, brincalhona, como ela é sedutora, ela é bonita, ela brinca. Mas atrás dessa coisa bonita tem essa coisa cinza e até negra que pode aparecer de uma forma muito cruel ou muito difícil de ser manipulada. Uhum. A Maria Helena nos coloca aqui uma questão sobre o Nepal. Ela diz que a geração Z, lá no Nepal, se revoltou com a ostentação dos filhos dos políticos e dos mais ricos. E que, vamos dizer assim, o começo de tudo teria sido isso. E como sempre acontece, né? Aqueles que estão Tem uma coisa agora, ela falou, que eu me lembrei, que o que desencadeou mesmo foi que eles, por não sei por que razão, que explicativa, eles cancelaram as redes sociais, a internet. Uhum. Então tu vê o poder que a internet tem Opa! na geração Z e nos jovens. Uhum. No momento que cancelaram, não sei por que razão, a revolta foi absoluta. Principalmente dos jovens. Mas veja que a ideia dos poderosos lá seria que, olha aí, ó, se vocês fizerem qualquer coisa que nós não gostemos, a gente vai deixar você sem rede social. Exatamente. Né? Quer dizer, é o tipo da coisa que tu não sabe também qual é o tamanho da dependência ou da importância que aquilo é dado pela maioria, né? E no caso ali, parece que a esposa dele foi queimada junto com a casa, né? Foi agora que vai aparecendo todos os detalhes dessa revolta. Mas tu vê, se eu olhar essa revolta social em função da internet, vamos para um adolescente ou para uma criança de 8 ou 10 anos que está usando o telefone, e aí a mãe e o pai entendem que não deve e tiram o celular dela. Até em novela já apareceu situações em que a revolta é tão grande que o guri chegou a incendiar a casa, né? Uhum. Pois é, né? Aí que tá, a gente é tão... Porque a internet é uma coisa nova que a gente não sabe, eu acho que nem os profissionais ainda sabem 100% ou 90% o que isso vai causar no temperamento e até mesmo no próprio cérebro, né? O que vai deixar as transformações que isso vai causar. Porque é óbvio que o menino que tem um celular na mão, uma TV na mão, que fica vendo o mundo ali, quando ele sair do portão para fora, é um mundo desconhecido que ele vai ver. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma possibilidade de conhecer esse mundo perigoso sem o perigo no momento da visão. Então, ele pode ter uma onipotência de estar dono de um mundo que é virtual aqui e agora. E se eu venho e tiro isso? Uhum. Aí tu vai lidar com uma revolta minha. Uma revolta, mas dizem que tem pais que estão apanhando, sendo ameaçados de morte. Diz que a coisa dentro de casa está perdendo o controle. E outra coisa importante que vai aparecer no Fantástico de hoje, de amanhã, é que as terapias sendo feitas pela inteligência artificial e pessoas que estão fazendo terapia, e está havendo agora um suicídio aí que chamou muita atenção, de uma menina que fazia terapia com a inteligência artificial e ela em nenhum momento levantou a hipótese. Claro que agora os pais estão processando, não sei se é o GPT, processando porque querem uma indenização, porque quem fazia terapia era o GPT com a menina. E ela se matou. Por que ele não avisou alguém de que o risco era grande? Então estão querendo entender como fazer essas pessoas que procuram a inteligência artificial para botar suas mágoas e ter ideias de como resolver suas coisas. Quer dizer, tanto o GPT, DeepSeek e Ômega e o próprio Google estão vivendo situações onde eles são terapeutas agora, né?
Pois é, agora Mais uma imagina, pois é, não assim, ó, eles estão invadindo todas as áreas. Hoje eles fazem a questão que envolve, né, a medicina, estão também substituindo professores, estão substituindo jornalistas, estão substituindo diretores, estão substituindo, realmente aquilo que a gente, pelo menos eu achava um pouco de fantasia, ela começa a se espalhar, né, se espraiar e se estabelecer em várias atividades. E o que me espanta assim, é a facilidade, a domesticação humana de achar isso assim até muito legal, muito bom, que não se dá conta de que está falando com uma máquina, que está falando com só a máquina já seria o suficiente, né? Que está falando com um algoritmo que não tem humanidade ali, que não tem emoção, não tem pensamento de empatia, não tem rigorosamente nada. E a pessoa é dócil, e é uma maioria que vai aumentando, de achando super natural, entende? Então é mais ou menos, vamos dizer assim, que a gente pode usar uma metáfora bem, bem comum, a descoberta do fogo. Uhum. O fogo foi uma descoberta fantástica que deixou, até se diz que quando os primitivos conseguiram dominar o fogo, começaram a cozinhar a proteína, quer dizer, os animais caçados, e esse tipo de ação sobre a carne, gerando a proteína mais assimilável, aumentou 2/3 do cérebro do homem, por causa desse avanço tecnológico. Mas então tu vê que o fogo é uma coisa muito boa, mas é muito perigoso. Então nós temos que ver que cada avanço tecnológico tem um lado extremamente aberto, que nos dá um conhecimento muito maior pelo ambiente, pelo universo que a gente vive, mas imediatamente se abre o negativo desse uso de poder. Então, o tempo todo nós estamos lidando com coisas muito sérias, mas muito capazes de gerar felicidade, aberturas, confortos, possibilidades maravilhosas de viver melhor e, ao mesmo tempo, esse poder, ao ser usado pelo lado negativo, pode ser extremamente destrutivo, agressivo, violento. Então, tudo vem de nós. Como equilibrar isso, Beatriz? Pois é, né? A questão é que teria que parar tudo e começar tudo de novo, né? Seria o melhor caminho. Mas que se nós tivéssemos, digamos assim, né, uma isonomia mundial de condições econômicas e de qualidade de vida, eu acho que daria para viajar numa tentativa de encontrar uma solução. Mas se a gente pensar que nós vivemos num mundo absolutamente com todas as possibilidades e assim, pessoas em alta condição, pessoas numa miséria absoluta, pessoas, entende? Quer dizer, e com todas tipo assim, cada organização, cada país tem ali a sua cultura, tem o seu passado, tem o seu... Então é muito difícil pensar, a não ser na base da força, que a gente consiga estabelecer algum tipo de situação, vamos dizer, de bem-estar social para todo mundo, de qualidade de vida para todo mundo. É uma utopia total, né? Esse é o ideal positivo, que é, vamos dizer assim, atacado violentamente na medida que aqueles que querem implementar esse ideal positivo são vitimados pelo poder que eles começam a ter ao poder dominar essa possibilidade de dar para todos essa igualdade, essa possibilidade equânime. Então, é um vírus que parece que surge com o poder. Uhum. Nós somos ativos, é como se cada um de nós tivesse essa linha, então, que eu chamo de superego arcaico. É uma espécie de vírus
que só é ativado à medida que eu ganho poder. E o poder pode ser positivo e utópico, como tu está falando, se for ativado esse lado positivo em que eu me lembrei de São Francisco de Assis, né? Quando ele brigou com o pai, que era o cara mais rico de Assis, a briga foi tão séria que ele simplesmente se desnudou e saiu a caminhar na cidade de Assis nu, porque nem a roupa do cara mais rico de Assis, que era o pai, ele queria. E foi morar num buraco, num tugúrio, e passou a viver a santidade ou a abertura absoluta em todos os sentidos, tanto humano como de animais, numa doação absoluta. Quer dizer, ele estava no ponto, vamos dizer, eu diria um ponto ômega, ou um ponto espiritual, onde o outro recebe e deve receber tudo de mim. Agora, nós temos o outro polo, que é o do pai rico e dono das verdades e do poder. Qual dos dois tu preferiria, Beatriz? Complicadinho, sempre complicado, né? A gente, até, às vezes, a gente pensa, não, eu sempre sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, minha personalidade é isso, é aquilo, porque muitas vezes a tua circunstância de vida não te oferece tantas possibilidades. E daí é mais fácil tu dizer que tu é uma pessoa bem resolvida, bem definida e tal, porque a tua vida é monocrática. Ela vai mesmo num caminho meio igual, meio parecido, tu não tem grandes aventuras, tu não participa de grandes propostas, então é mais fácil, né? Pra gente numa vida, vou usar a palavra medíocre, mas não para tentar diminuir, mas numa vida normal, assim, bem igual sempre, é mais fácil tu manter uma personalidade constante, ou não. É uma possibilidade equilibrada de personalidade entre as duas posições, porque se eu vejo isso e consigo entender essa minha duplicidade, talvez eu seja capaz de criticar o avanço do poder em mim no sentido negativo, e aí então ficar numa zona onde... Mas é que eu tenho que lutar com outros em torno que demandam esse poder e posso ser visto como um fraco, que não quer ganhar o que eu poderia ganhar, né? Através de um nível de dominação, corrupção, ou preços, enfim, posições radicais. Agora me lembrei de uma posição, só para entender, falei no São Francisco, me lembrei de uma pessoa no passado que era muito católica, ela era extremamente católica, fazia novenas e então uma vez conversando com ela eu disse, saiu São Francisco de Assis, ela disse, não me fala nesse cara. Eu digo, opa, mas tu é uma mulher extremamente religiosa, faz novenas e coisas assim. Não me fala, mas o São Francisco de Assis, ele renunciou à riqueza, ele renunciou tudo para ser para o outro um ser espiritual, um santo na Igreja Católica, uma devoção grande de muita gente com ele. Não me fala nele, mas me explica por quê. Olha, um cara que sai pelado na rua, com aqueles badalos batendo, isso não pode ser santo. O homem que faz isso não é santo. Não me fala num escandaloso como esse. Olha só o radicalismo. O que é o olhar? Às vezes a gente não entende o olhar do outro, né? Porque ela tá, vamos dizer, nesse caso, ela tá cristalizada na questão dos bons costumes. E claro, sexual... Quase apanhei, né? São Francisco e seus badalos. Exatamente. Um cara que sai assim na rua pode ser tanto. Que viagem, né? Mas esse filtro que a gente tem, que vem aí da nossa cultura, do nosso meio ambiente, dos nossos pais, enfim, da onde a gente veio, né? Isso faz um filtro na gente. E de repente tu entra num lugar onde os filtros são muito desiguais, olha, não tem como dar certo, né?
Então, aquela nossa ouvinte que pergunta dos 2 filhos, quer dizer, dentro de uma educação, um deles está assim, excelentemente orientado, e o outro, devido a singularidades nas relações familiares, descobriu um caminho de poder em que é degustado de uma forma assim, muito gostosa por ele, né? Por que me tirar isso? É um talento? É um talento. Porque também a gente não pode tirar, talvez, aqui, uma coisa que são exatamente isso, doutor Maia. Ontem ele ainda estava falando sobre isso, sobre a questão de a gente ir fazer uma coisa para a qual tu não tem talento, né? Eu acho que é possível, eu posso ser tudo que eu quiser, né? Quando eu vim aqui para esse planeta, eu posso ser tudo que eu quiser. Mas eu tenho talentos para algumas coisas e para outras eu sou um desastre. Eu não tenho competência. E aí, daqui a pouco, a gente está querendo fazer com que todo mundo tenha que fazer aquilo que tem que ser feito na nossa concepção. Mas e os talentos? Onde é que ficam, né? Quem é que se importa com isso? Isso, então tu tocou de novo no que nós chamamos de singularidade. Cada um de nós é diferente do outro. E o caminho que eu vou seguir não pode ser encaminhado de fora, totalmente de fora, porque ao ouvir o de fora, ele choca com a minha hipotética possibilidade de talento de ler o que vem de fora e dentro da minha singularidade abrir um caminho pessoal meu único. E a tendência é sempre uma organização em que eu haja como uma manada, quer dizer, todos devem seguir este caminho. E como isso na singularidade humana é muito maior do que em qualquer tipo de animal, essa singularidade é única, pessoal. Até nos animais a gente vê personalidades diferentes. Sim, sim. Sim, sim. E os mais atucanados são os que a gente mais gosta. Exatamente. Aquele bichinho muito serinho, muito quietinho, a gente cansa, né? Agora, aquele que não tira a nossa paz, a gente gosta muito mais, né? Exatamente pela personalidade, né? Pela personalidades animais que nós estamos falando agora. Imagina a humana, que é muito mais complexa. Né? É, verdade. Bom, mas também é possível tu dizer que tu pode mais ou menos, não assim, determinar e nem dar uma de mãe de Nai, dizer o que a criança vai ser, mas quando tu vê, a criança já mostra algumas tendências, né? Quando ela é bem pequenininha, ela já tem a maneira de se impor, a maneira de pedir, a maneira de agradecer, a maneira de brigar. A gente já começa a ver que a criança tem uma personalidade mais forte, mais fraca, ela é mais uma tendência a ser chorona, uma tendência a ser mandona. Já dá para ver, né, na primeira infância. Já começa a ver uma personalidade que se cria dentro de singularidades vinculadas ao grupo familiar, aos irmãos, a possibilidades de relacionamento, de interesses, de rivalidades, quer dizer, tudo isso vai moldando uma estrutura de personalidade, de caráter, que é única e que vai ser mais ou menos adaptada ou menos adaptada a um nível de sociedade maior. E então, daí as grandes complexidades. Então, aí nos aproximamos das soluções, que seriam as terapias, as possibilidades de educação mais, vamos dizer, objetiva e de valor social, né? Então, a educação passa a ser, assim, aquilo que mais representa um caminho de crescimento de uma sociedade, né? Muito bem, nós temos uma história aqui que é bem, assim, ó, é uma senhora, eu não sei a idade dela, mas não me parece ser muito, assim, muito acima dos 50 anos, pelo que ela fala, tá? Não vou perguntar a idade. Ela está dizendo que ela saiu de casa, né? Pediu separação para o marido, saiu de casa, voltou para casa dos pais, ficou 2 dias e depois ela conseguiu alugar um apartamento já mobiliado. Está no apartamento mobiliado.
tem uma boa condição financeira, ajuda dos pais, e deixou o marido porque ela comemorou a prisão do Bolsonaro e ele chorou por causa do Bolsonaro. E ela não sabia que o marido dela era bolsonarista de alma. E ele revelou naquele momento ali. E ele me disse que a vida só poderia ser construída entre nós se nós dois abríssemos mãos dos nossos pensamentos políticos. E que teríamos que ter uma vida sem política, sem religião e sem participar de qualquer evento que não seja familiar. Nada de clubes, nada de palestras, nada de nada. Temos que fazer a nossa vida, viajar, conhecer o mundo e outros que tais. Minha mãe ficou horrorizada quando soube. Toda a nossa família é de esquerda. E ele viveu entre nós todo esse tempo e ninguém notou. Mas Dr. Maia, ele chorava copiosamente quando o Bolsonaro foi condenado. E ficou irritado comigo. E chegou até a me ameaçar. Saí de casa, imediatamente. Ainda não busquei as minhas coisas lá. Meu pai vai comigo. Mas agora, ouvindo o senhor falando, eu fiquei pensando nisso, né? Como é que eu vou entrar e vou conversar com essa pessoa que agora é uma desconhecida para mim? Eu não conheço ele, não sei quem ele é. Ele sempre se escondeu atrás de um jeito muito parado de ser, muito paradão, sem gosto, sem opinião, e eu pensando que ele estivesse comigo, mas ele não estava nem aí. Só diz alguma coisa para mim, por favor, porque até a minha mãe está aqui ouvindo comigo. Isso indica, vamos dizer, uma posição assim quase secreta dele numa linha política, né? Porque parece que pela história dela ele nunca manifestou esse lado, vamos dizer, mais vinculado a uma visão de direita, né? Dentro dele muito sólida, parece, porque bastou acontecer o que aconteceu, o que está acontecendo, apareceu então uma espécie de personalidade oculta e de cunho político, onde ele se revelou um sujeito que parece que a ama, desde que ela fique, vamos dizer assim, longe de qualquer situação política, e os dois então vivam um mundo ideal na cabeça dele, onde ela simplesmente renuncia todas as posições de crenças dela na linha, parece que política, ele renuncia a tudo que ele acredita também, e os dois então não falam mais nesse sentido. Mas a cisão criada nela é de tal ordem que realmente ele apareceu como desconhecido. Então, a única coisa que eu acho possível aí é uma zona intermediária, quer dizer, talvez uma possibilidade de uma terapia de casal, ou de um intermediário, que seria então um psicólogo, para entender essa dificuldade de comunicação que se instalou dessa forma. Que parece assim que não sei quantos anos estiveram juntos, se apaixonaram, criaram uma família, talvez tenham filhos, e daqui a pouco aparece assim uma cisão que parece que um é absolutamente desconhecido do outro. Então, nesses casos, eu acho que a intermediação, porque o psicólogo, o psiquiatra aí funciona como um diplomata, né, que tenta juntar ou fazer se entender duas posições radicais opostas, né? Uhum. A dela parece que é uma posição mais normal em relação à vida e à maneira dela entender o mundo e as coisas políticas, e dele uma explosão assim que vem do não se sabe de onde, escondido até hoje, quase que a fantasia que eu fiz é uma mina enterrada. Eu estou caminhando no campo e daqui a pouco explode na minha perna, né? Sim, sim.
Do nada, como é que tem uma mina aqui desse jeito que me arrancou a perna fora? Quer dizer, arrancou as minhas crenças todas de relação com ele. Então, caberia uma intermediação, porque realmente eu nunca tinha visto uma coisa tão radical, súbita assim. Que pessoa que soube guardar emoções, né? Porque talvez ele fora de casa, com os outros amigos lá na rua, ele possa falar, desabafar, conversar, gritar, brigar, sei lá. Mas aí em casa ele mantinha uma espécie, como o senhor falou, né? Algo que daqui a pouco rebentou. Sim, porque ela não tinha a mínima ideia dessa posição tão densa dele de chorar. Para chorar. Isso parece assim uma linha de crentes assim absolutos que fazem qualquer coisa pelo líder, né? Mas o líder não aparecia antes. Apareceu quando aconteceu coisas como estão acontecendo politicamente hoje, e aí se vê um ser que eu não conhecia até esse momento. Olha, é surpreendente, é de ficar perplexo mesmo. Eu acho que ela e a família estão perplexos com essa situação. E como é um casamento, deveria haver uma zona intermediária antes de se resolver o que seria o principal, né? Claro. A capacidade não de se manter juntos, né? Tem que analisar, ver qual é quanto vale permanecer, não sair assim, a moda Miguelão, correndo, e depois perceber que poderia ter outro caminho, né? Que nesse nível a gente tem que entender que pode ser um desajuste pessoal que estava oculto. Uhum. E aparece através de uma coisa nova. A gente chama isso um epifenômeno, né? Que aparece assim do nada, né? Dentro de uma situação que nem se suspeitava que pudesse eclodir dessa forma, né? Por isso que é uma coisa assim que parece que ele entrou numa depressão agressiva, violenta e com uma espécie de visão ideal do que é o caminho dele. E aí propôs um ideal de relação aonde ela fica sequestrada dentro da ideia dele, né? Que também não é bom para ela. Muito bem. Quando nós levamos vamos dizer assim, quando a gente recebe uma notícia, uma surpresa, eu, por exemplo, particularmente, eu odeio surpresa, tá? Não gosto. Mas é por falta aqui de caráter, eu acho que eu não gosto de surpresa nenhuma, né? Nem para bem nem para mal, assim, detesto surpresa. Acho que a gente pode ajeitar e meio que deixar a pessoa preparada para qualquer coisa sempre, para não dar um susto na pessoa, né? Mas tem pessoas que têm esse hábito, e tem uma amiga aqui que está dizendo que a nora dela, que está entrando na família agora, ela tem o hábito da surpresa. Então ela chega por trás, assusta, ela procura assustar os outros o tempo todo, de alguma maneira, e ela está fazendo isso com os pais, com ela e com o marido, que são os pais do namorado dela. E ela acha um desrespeito, mas ela não sabe como falar isso para a garota sem ser invasiva ou agressiva, né? Porque ela acha que é falta de educação absoluta, que o filho dela jamais faria isso, mas ela não sabe como conversar porque ele está muito apaixonado e ela não quer magoar a garota e ele ficar bravo com ela, com a mãe. Quer dizer, a mãe do menino é que vê na menina esse tipo de ação. Isso. Ela fica ali fazendo gracinha e assustando todo mundo o tempo todo, e isso está incomodando muito, pelo que ela está dizendo aqui, o próprio marido dela. Mas que parece ser muito afetiva, muito brincalhona, mas que está chegando no limite que ele não está aguentando mais. Talvez um dos caminhos seria falar com o filho, que o filho é que está apaixonado pela menina, né? Uhum. Quer dizer, conversar com o filho para que ele perceba, porque o poder dele é maior sobre a namorada, de entender esse tipo de coisa, porque se ela chegar na menina, realmente pode... Porque aí é que entra essa coisa, né? É uma espontaneidade do outro
que faz bem para a pessoa ao fazer isso. Eu me lembrei do outro menino que descobre coisas problemáticas no outro e se sente poderoso, né? Essa menina, então, deve estar se sentindo assim capaz de manipular os outros através da surpresa e da brincadeira e levar, assim, para uma linha afetiva de brincar. Então, não consegue entender que no outro essa surpresa não tem a agradabilidade que tem para ela, por empatia fraca. Então, quando tu corta ou critica uma coisa assim que é muito espontânea no outro, o outro realmente reage mal. Não tem assim uma visão nesse momento aberta para entender e entende como uma crítica. E ninguém gosta de ser criticado, né? Sim. Então, eu acho que a mãe deveria conversar com o filho para que ele perceba que está sendo desagradável esse tipo de brincadeira jocosa e sem assim um propósito agressivo maior, mas que a pessoa que está recebendo isso não está satisfeita e não está gostando e não quer tomar atitudes mais incisivas, né? Pois é, né? Agora, eu vou te contar, é uma mãe muito preocupada com a opiniãozinha do filho, porque se fosse comigo, eu chamava a menina no canto, onde não tivesse ninguém, só nós duas, e conversaria com ela, dizia, minha querida, eu vou te pedir um favor, assim, ó, pelo amor de Deus, não faz mais isso comigo, e não faz também com o fulano, que é o marido, né? Porque nós dois não gostamos muito disso. Então, não quero te chamar atenção na frente dos outros, mas vou te falar aqui, só em particular, tá? Eu gosto de ti, eu faria uma novela, mas eu falaria com ela direto, assim, sabe? Depois, se ela fosse se queixar pro filho, eu ia ficar brava. Não, mas vê bem aí. É um cavalo, né? É uma solução objetiva que vem de mim e de ti, né? Isso, Mas, dentro do que a gente chama de singularidade, é uma zona complexa, que tu teria que ter uma empatia mais sofisticada. Por isso que o diplomata tem uma importância incrível, porque Verdade. até tu sabe que eu via uma posição muito nítida assim, do presidente do Supremo, não é o nome dele, hoje. Hoje o presidente do Supremo é o Barroso. O Barroso, eu vi ele falando de um jeito assim que eu vi um diplomata ali. Olha, as coisas estão muito difíceis, mas nós temos que ver que tem posições opostas. E posições opostas geralmente entram em conflito. Então nós temos que entender que cada posição, de certa forma, numa linha democrática, tem que ser respeitada dentro de um certo nível de entendimento. O Barroso colocou a coisa num nível altíssimo de possibilidade dos opostos terem um lugar de diálogo onde abriria um campo novo e de entendimentos mais sofisticados. Então, se eu entendo que há narcisismos e posições de dominação, e se eu entro numa linha direta, porque o correto seria isso, eu estou embretando uma série de complexidades que pode dar tudo errado. Uhum. Bom, então fala com o teu filho aí, particularmente também, junto com o pai, né? E pede, assim, diz que não é uma coisa horrorosa, não é nenhum crime que ela faz, mas que isso incomoda vocês, e daí ele é que vai ter que falar com a Doidivanas, né? Isso, ele vai ter que entender a incomodação do pai e da situação da mãe, e ele manipular a menina, porque o poder maior dele é que pode gerar, dentro da afetividade que ele tem com a menina, uma posição de acomodar a situação sem criar situações difíceis e problemáticas a partir daí, né? Tu sabe que é a partir dessas coisas que rivalidades familiares se instalam e levam a vida inteira. E pro resto da vida. Pro resto da vida. A pessoa fica fugindo daquela pessoa, não quer ficar perto dela, e às vezes a gente pensa, ele odeia ela porque ela é isso. Não, é só por causa de um tique, de uma coisa boba que a pessoa fez ou faz, né? E não Mas, doutor Maia, o Trump, doutor Maia,
O Trump, agora a gente está ouvindo de vários articulistas, vários jornalistas, vários deputados, inclusive pessoas mais abalizadas, né, professores, dizendo que os Estados Unidos estão até com ameaça de guerra civil, porque as coisas lá estão, assim, a coisa está ficando muito, aumentando a cada dia que passa a questão da rivalidade entre os democratas e os conservadores, e agora com a morte desse rapaz, e com todos os outros fatores, né, já tem deputado pedindo para o Trump calar a boca, não dizer mais nada sobre o Brasil, que o Brasil conseguiu fazer o que eles lá não conseguiram fazer, que é botar um presidente na cadeia, né? Então, assim, o Trump parece que ele está escalando, né? Porque não tem um lugar que ele não esteja brigando. Pois é isso que acontece quando eu começo a ficar onipotente, né? E eu acho que o que eu penso é o caminho, então as resistências à minha dominação começam a aparecer e dominar, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e pesadas, né? Então ele tem essa coisa e nós estamos no início de uma situação que vai evoluir ainda para situações bem mais complexas, talvez, né? Mas tu vê que dentro da complexidade negativa sempre abre as oportunidades positivas, né? Então a gente tem que entender que uma guerra econômica, uma guerra de influência não militar, ela ao mesmo tempo que não destrói a pessoa, destrói possibilidades de crescimento, mas há possibilidades de outros tipos de crescimento, né? Eu estava vendo que por que a carne não baixou no Brasil? Porque os caras vivos conseguiram fazer negócios com outros países que começaram a importar carne muito mais, uma situação muito mais facilitada por esses outros países e vender para os Estados Unidos com taxas que não tem nada a ver com 50%. Então, dentro de uma negatividade que se tem como parece assim horrorosa, eu sempre gostaria de que se visse quais as oportunidades positivas que uma negatividade ou uma destruição causa. Vamos dizer assim, se tu quer fazer uma reforma em alguma coisa para melhorar, não tem como tu não destruir o que tu quer reformar. Positivo. Então, a positividade deveria fazer esse deslocamento e entender assim, onde é que nós vamos parar e qual. Uma posição dele, por exemplo, agora, né, disse assim, eu estou perdendo a paciência com o Putin. E o que vai acontecer na realidade? Aí o Putin começou a mandar drones para a Polônia. Aí, né? Então, esses jogos assim de poder, de indicação leve, mas que pode gerar dificuldades maiores, ao mesmo tempo abrem campos de possibilidades. Então, a positividade e a negatividade deveria ser entendida como algo que se mescla o tempo todo, e eu, como um oportunista do bem, eu estou sempre atento aonde eu posso entrar com o que seria bom. Uhum. Eu até fiquei pensando esses dias aqui, porque eu admito a minha ignorância 100% na questão de relações internacionais e compra e venda e negócios e tal, não sei nada, tá? Mas eu fiquei pensando que essa parada, essa freada que o Trump acabou provocando, ela pode ter aumentado a capacidade do nosso vendedor aqui, do nosso produtor aqui, de olhar para os lados e aumentar basicamente os seus negócios, né? Aumentar muito os seus parceiros, aumentar muito os seus compradores. Exatamente por causa disso, porque havia sim uma certa tranquilidade, né? Eu vou produzir, os Estados Unidos vai comprar. Eu vou produzir, os Estados Unidos vai comprar. Bom, agora os Estados Unidos não vai comprar. E agora o que eu faço? Não parece assim que deu uma revoada, a pessoa teve que se mexer para aumentar ainda mais seus lucros no futuro?
Exatamente, por exemplo, a celulose, que as fábricas aqui do sul de madeira ou celulose, o que aconteceu lá? Começou a subir rapidamente o preço, imediatamente fizeram pressão, zerou a cota de 50%. Porque, então, a pressão começa a aumentar, porque lá a necessidade é tão grande como aqui. Aqui é de vender, lá é de comprar. Uhum. Então, são vivências que, se eu fico, então, desse lado, assim, onde a positividade, para mim, é mais importante do que a negatividade e a agressividade, e a linha, até me lembrei, né, que quando eu fico mais vingativo e agressivo, como esse caso agora que nós falamos, ele abriu duas covas, que é aquela coisa da vingança, né? Isso. Eu vou me vingar do Bolsonaro matando meu casamento, quer dizer, esse cara não se deu conta de que ele está se desmanchando numa linha, vamos dizer, vingativa, onde tudo está se desmoronando. Então, se eu fico atento a uma positividade dentro da negatividade, eu pela primeira vez estou sendo o sujeito que tem um otimismo, mas lidando o tempo todo com o negativo e o positivo, e não um otimista burro ou bobo, que quer sempre um ideal e não entende que o ideal está sempre dentro de uma zona também negativa. Então, agora voltamos a essa questão pessoa a pessoa, amigo a amiga, família a família, marido e mulher, tá? Aqui, ó, como uma pessoa tem que pensar no caso assim de alguém que do nada tá, vamos dizer assim, tá comprando carro, tá programando viagem, tá trocando as coisas da casa, quer dizer, tá tudo bem, estão agindo na normalidade. E de repente essa pessoa levanta e diz, olha, estou me separando de ti, estou indo embora, e vai, sem dizer nada. Como é que a pessoa consegue, a partir da onde que a pessoa consegue juntar detalhes e coisas para poder entender o motivo, ou pode ser que não tenha motivo mesmo, que seja só um rompimento assim, meio impensado. Como é que uma pessoa faz isso? Pois é, aí nós estamos lidando com a surpresa, né? A surpresa, é. Nenhum de nós está preparado para surpresas desse tipo. Se eu tenho uma vida estável e estou assim acreditando que esses caminhos que eu estou trilhando estão indo bem, qualquer surpresa desse tipo, voltamos para a posição da mina, né? Da bomba que surgiu do nada. Eu estou caminhando bem, daqui a pouco algo explode. É muito comum uma morte súbita ser esse tipo de surpresa. E uma separação também desse tipo é uma espécie de mina surpresa. Da onde surgiu isso de uma forma tão súbita que eu não vi nada? No sentido de surpresa, eu só vejo a morte como surpresa desse tipo. Agora, tu está colocando que o cara daqui a pouco chega no casamento e diz terminou? É mais ou menos isso? Isso. Então, nesse momento, como não há morte, então a gente não pode voltar para trás para resolver por que morreu. Morreu. Mas por que a resolução é essa? Então deve ter uma história que eu, se tiver capacidade de examinar em detalhe, para explodir desse jeito, é porque tinha gás no ar solto, né? E bastou acender o fósforo e explodiu a casa. Então eu tenho que descobrir por quê. E seria algo parecido com a gota d'água? Tu diz a gota. Sim, aí é que está. Por que a gota encheu o copo? Eu não vi que o copo estava cheio por uma série de coisas não percebidas antes? Então eu sou oligofrênico, quer dizer, eu não enxergo. A minha vida de casamento está perfeita e daqui a pouco o marido ou a mulher desaparece e não vem mais. Nós temos que ver a história pregressa que chegou nessa explosão, né? Quem é que enterrou a mina? Uhum.
Como é que eu deteto terreno minado? Com um aparelho que faz a vibração do metal. Quer dizer, eu tenho que ser inteligente para saber que a minha vida aqui, com essa pessoa, é confiável até este momento. Mas se acontecer um drama desta ordem, como é que eu fiquei tão vulnerável numa crença absurda de que tudo estava bem? Eu sou ingênuo a um ponto de não entender nada? Primeiro eu tenho que ver que eu sou, então, incompetente para ver o copo enchendo. Eu Sim. só vejo o copo enchendo quando derrama na minha mão. Não, porque na verdade, se a gente pensar em situações completamente diferentes, que nem dá para comparar, mas dá para pensar no momento do fechamento, né? No momento da explosão, com razões diferentes, de modo diferentes, mas a gente vive nessa corda bamba, exatamente sem aquela certeza de que está resolvido o problema, vai ficar assim para sempre, e nós podemos dar como líquido certo que não acontece nada. A gente tem que estar sempre alerta, sempre de como é que é isso, o que faz para manter, e até num caso desse, que é quase como um falecimento, né? Não estou dizendo morte, mas é um corte muito profundo de emoção. Essa pessoa ela precisa se cuidar no sentido de não tomar nenhuma atitude absurda, de não se maltratar muito, né? Ficando sem dormir, sem comer, né? Porque isso não é uma solução melhor, né? O que se diz para uma pessoa assim que está vivendo essa situação? Pois é, e entra isso. Por que essa pessoa negou ou ficou se auto-sequestrando no sentido assim de não perceber que algo errado estava evoluindo a ponto de que a outra pessoa chegaria num limite e sairia de casa, vamos dizer, olha, minhas malas estão prontas, estou indo embora. Mas por quê? Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, então eu posso dizer que a pessoa que sofreu esse desgaste ou essa surpresa, ela se fechou de um jeito tão idealístico em relação à relação que ficou afetivamente completamente tapada, no sentido de não querer entender que houve uma evolução negativa que foi crescendo. Até se demolir uma coisa, eu devo perceber rachaduras. Por que ela não entendeu as rachaduras ou não quis ver? Aí é um problema dessa pessoa que agora está surpreendida por uma conduta drástica. Então, ela é que tem que fazer uma visão dela mesma e é uma terapia, se tratar para ver como é que eu escondo de mim mesmo tudo que não é bom e imagino que está tudo bem. É uma ingenuidade pessoal, né? Sim, aí a gente volta sempre naquele mesmo senão, né? Sempre que tu puderes, sempre que tu achares que tem alguma coisa que não está bem resolvida, não é com os outros, tu mesmo não está conseguindo te resolver, o ideal, o melhor, o mais inteligente, o mais rápido é tu procurar uma terapia. Para poder conversar com alguém que não é do teu entorno, não é da tua família, não conhece toda a tua história, poder conversar sem aquela coisa do julgamento. Ah, mas tu fez isso, né? Mas tu contribuiu para aquilo. Né? Tem que falar com um profissional que vai poder ajudar a não entrar em surto, né? Porque a pessoa pode meio que surtar, né? Num final assim, eu acho que a pessoa pode perder o amor próprio, ficar se sentindo, sei lá, né? Tanta possibilidade, mas só pela precaução com o bem-estar da pessoa que está vivendo isso, né? Então, tu vê que essa colocação tua é perfeita, mas nós temos que lidar com essa pessoa que teve essa surpresa na sua incapacidade, ligada talvez ao orgulho pessoal, à vergonha e à idealização excessiva do que seria um casamento na visão dela. Claro. Que quer dizer, é uma posição narcísica negativa. Eu idealizo tanto isso que eu tenho
que isso está protegido para sempre. Então, eu crio uma espécie de bolha em torno de mim, da minha capacidade de crítica de mim e da relação, que fecha numa linha ideal. Eu me lembrei daquela pessoa que me procurou há muitos anos atrás, que eu já falei aqui, que ela era esposa de um coordenador de casais na linha religiosa. E ela chegou no consultório assim, falando baixinho, dizendo, eu não devia estar aqui, eu não podia estar aqui. Eu digo, mas a senhora veio. Não, mas eu não podia, doutor, eu não posso estar aqui. Mas a senhora está falando baixinho e está aqui, por que a senhora veio? Não, mas eu não posso estar aqui, E cada vez ficava mais esquisita a colocação, até que eu fiz um pouco mais de pressão e ela diz assim, doutor, eu sou esposa de um coordenador de casais, no sentido de que esses casais se deem cada vez melhor, no sentido religioso, encontros de fim de semana, mas eu tenho vontade de matar o meu marido. Mas eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui, e saiu correndo. Eu não vi mais. Era uma farsa, ela vivia uma farsa. Vivia uma farsa que a atenção levou ela a procurar o psiquiatra. Mas a vergonha e o orgulho em torno de uma situação de tal nível, onde eu sou uma coordenadora de casais em evolução, como é que eu estou aqui com esse psiquiatra dizendo que tenho vontade de matar o meu marido? Sim. Quando ela botou isso para fora, saiu correndo. Porque a verdade era tão difícil para ela, né? Que ela não queria verbalizar aquilo que ela está escondida dentro dela. Que horror, né? Coitada. Sim, tu vê? Nunca mais soube nada. Nunca mais. Mas conseguiu expressar para mim, conseguiu. Talvez. Com isso ela tenha melhorado, talvez. Mas foi a coisa mais, vamos dizer, emblemática que eu ouvi. Ou ela matou o marido. Né? Ou ela matou o marido. Talvez tenha matado quando falou para mim, né? Ai, nós somos uma caixinha de surpresa, né? Somos muito sensíveis. E às vezes tu olha aquele casal margarina, tu olha aqueles amigos que parecem amigos de infância. Como às vezes o que tu vê, o que tu olha, não tem nada a ver com a realidade, né? Então, quer dizer, o nosso caminho é entender que quanto mais capaz eu for de me ver no espelho, mas não simplesmente olhar no espelho, né? O espelho aquele que eu penetro dentro do espelho, eu penetro dentro de mim, né? É Alice no País das Maravilhas. Quando ela entra dentro do espelho, ela se dá conta dessas coisas ocultas para mim mesmo, né? É verdade. E agora, doutor Maia, a gente está na expectativa da prisão do Bolsonaro, né? Pelo menos eu estou, e ainda estou aqui começando a cobrar que ele deve ser julgado também pela pandemia. E depois houve uma CPI da pandemia. Eles pediram no final da CPI 77 prisões, entre elas a do Bolsonaro. Mas aí o Procurador-Geral da República, ele engavetou, não fez nada. E hoje tem muita gente aí começando a achar que ele e todos aqueles que trabalharam e que produziram as consequências que nós todos vivemos, eu sou uma delas, que se tenha realmente a chegada do dia que eles vão sentar no banco dos réus para isso. E eu estou aqui, comecei agora uma nova torcida. Anistia não, mas que ele tem que responder pelos quase 300 mil mortes que poderiam ter sobrevivido se já tivesse sido comprada a vacina. Isso um cálculo feito por pessoas especializadas, né? Exatamente. Então, me parece que esse é uma nova batalha, né? Eu acho que nos Estados Unidos, um deles lá é um contra-vacina, assim, categórico também, né? Completo, é o tal do Kennedy, né? Quer dizer,
Daqui a pouco começa a aparecer gente morrendo de sarampo, cachumba. Que horror isso. Paralisia infantil começa a aparecer de novo, né? Será que ele é o anticristo, hein? Olha, o anticristo eu acho que está nascendo o tempo todo nesse mundo. São pessoas muito perversas, né? Que elas têm um prazer absurdo com a perversidade. Se eu ganho um poder e tenho onipotência na palavra, quer dizer, é o chamado narcisismo da palavra. O que eu digo é categórico, é isso que vai acontecer. Isso dá um poder narcísico para a pessoa de se achar o ideal de tudo e de todos. Então, é aquela coisa do Messias, do que traz a boa nova, quer dizer, ele encanta com as palavras e com as crenças e por aí afora, né? Eu estou me lembrando de uma paciente minha que me indicaram, né? Mas eu nem cheguei a conversar uma vez só com ela. E ela disse para mim: doutor, o senhor é maravilhoso, mas o senhor tem que ler mais a Bíblia. Eu lhe vejo assim como uma pessoa que tem uma certa fragilidade. Eu acho que o senhor tinha que... Quer dizer, ela precisando, por problemas sérios dela, colocou a minha posição como uma necessidade de ler mais a Bíblia e entender as coisas que a Bíblia diz, porque eu tenho uma certa fraqueza na visão dela. Então, tu vê que tu às vezes tem que ouvir essas coisas e entender, né? Pois é. Tem que ler mais a Bíblia, tá certo? Tá certo, né? De repente, por que não, né? Tantas coisas já lemos, então por que não? Não, mas eu fui um pouco sacana, sabe, Beatriz? Eu disse assim, ela me diz assim: o senhor vá numa igreja perto do senhor e ouça o pastor. Ouça o pastor. Ouça e depois pastor. diga. Aí eu não fui numa igreja, mas depois, foi a última vez que falei com ela, eu digo: olha, eu falei com o pastor e o pastor me perguntou, mas por que essa pessoa está há 6 anos dentro de um quarto e não consegue sair? Deixa eu vou lá conversar com ela. E aí eu mandei essa mensagem para ela, nunca mais respondeu. Que coisa, né? Qualquer artimanha para poder se manter dentro de um casulo, né? Não tem saída. Quando o narcisismo desse tipo, o poder é meu e tu tem que me obedecer. Exatamente. A falha está em ti, não em mim. Não em mim. Eu sou essencialmente bom. Não, mas é verdade, né? A gente se acha mesmo. Bom, esse se achar, aí, de cada um de nós, esse investimento pessoal narcísico de eu ser eu, é o gostar de mim suficientemente positivo para eu me sentir bem comigo mesmo. E entender que cada um merece ter isso e que eu não tenho que roubar isso de ninguém, né? Uhum. E viver um dia de cada... civilizado. É verdade. Sabe, doutor Maia, eu agora assumi os alcoólicos anônimos. Não exatamente pelo alcoolismo, pela bebida, mas eu estou vivendo um dia de cada vez. E deu. Olha, eu acho que tu tem uma experiência boa e tem razões para viver isso, né? E acho que esse é um caminho assim bem... Cada dia é cada dia. Cada dia é cada dia. Eu não estou mais fazendo previsões, eu não estou mais fazendo uma série de coisas, nem estou me incomodando, tá, com algumas questões, porque eu tenho aquele dia e aqueles BO ali para resolver e deu, né? Não posso ficar me cobrando muito mais. E eu acabei achando que isso é uma boa saída, sabe? Tu fica muito mais tranquila. Não, é o que a gente chama viver o aqui e agora. E cada problema que surge, eu ser capaz de ter essa visão dupla. Qual o lado positivo, qual o lado negativo. E qual a saída criativa que os dois lados possam indicar numa linha mais intuitiva de abrir caminho positivo a cada momento. Isso. Posso não estar amanhã. Posso não estar aqui mais. Né? Mas na prática é uma sabedoria pessoal. É verdade. Tese. Fecha bem com aquilo que já falamos, né? Que o teórico aquele da psicanálise dizia que uma sabedoria pessoal vem
da empatia comigo, quer dizer, capacidade de autocrítica, visão do outro, também crítica, mas aberta, e humor. Pois Brincar. Tem que ter. O humor eu acho que ajuda muito. Rir de mim mesmo. Isso! Pior é que tem tudo para isso, né? Se tu pensar as bobagens que tu faz e pensa. É isso, doutor Maia. Eu sempre sou uma pessoa muito agradecida de conversar com o senhor aqui aos sábados. Muito obrigada. Eu também gosto muito de conversar contigo. Que coisa boa, né? Então, um abraço para ti, um abraço aos ouvintes e até a próxima. Obrigada. Então, conversei aqui com o nosso mestre, doutor Maia, e estou indo embora agora, vou ficar o final de semana aqui bem recolhida, mas desejo que todo mundo possa fazer muita coisa boa, participar, brincar, viajar, né, partir, vai para a praia, não, para a praia não, eu tô louca, né, mas vai, por que não, né, fazer uma comidinha lá na praia é bom. E na segunda-feira, se tudo estiver bem, se tudo estiver certinho, eu estarei de volta aqui e conversarei com as amigas e os amigos, porque eu preciso de vocês, tá bom? Um grande beijo para todos e até segunda-feira.